Saudamos a todos amigos, amigas, irmãs e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, estes momentos. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. E também ficamos agradecidos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos diários da Palavra de Deus. Mandamos aqui um alô especial para Maria Feitosa, é de Ibiúna, São Paulo. E o Saia Correia dos Santos Victor é de Natal, Rio Grande do Norte. José Souza é de Coxim, Mato Grosso do Sul. Edil Vicente Pereira é de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Lúcia Oliveira é de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês que nos escrevem. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez te damos graças pela vida, por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento da Tua Palavra, nos ajude, Pai, a aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, que têm problemas, têm suas necessidades, suas lutas. Tu conheces cada um, Pai, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo esta semana. Estamos falando a respeito das descendências, de Sem, Cã e Jafé, e eles povoaram a terra após o dilúvio, surgiram as nações dos filhos de Noé, e houve também uma grande confusão. Por quê? Porque até a época do dilúvio, os habitantes da terra falavam uma só língua, um só idioma. Todos entendiam a todos. Não havia problema de não entender, de falar outras línguas. Essa questão de novas línguas surgiu exatamente quando o povo descendente de Cã decidiu construir uma cidade e nessa cidade construir uma torre para que, se porventura viesse novamente um dilúvio, eles pudessem estar lá no topo da torre e o dilúvio não atingi-los. Essa era a ideia deles. E como nós já dissemos aqui, nós vamos vendo como que as pessoas vão se afastando de Deus e procurando viver as suas próprias vontades. Foi o que aconteceu com Caim, filho de Adão e Eva. Ele escolheu se rebelar contra Deus, ele escolheu fazer a sua própria vontade e, em consequência disso, ele teve que fugir da presença do Senhor, ele teve que viver longe de Adão, Eva e também dos que surgiram depois, descendentes de Adão e Eva. E aí veio a grande apostasia, da descendência de Caim. E foi quando Deus então decidiu destruir o mundo com água. Agora, os descendentes de Cã, filhos de Noé, vejam que os três, Sem, Cã e Jafé, estiveram na arca, viram os milagres de Deus, viram a mão poderosa de Deus protegendo-os naquele dilúvio, preservando a vida deles. Mas, como nós temos dito, nós somos criados com livre arbítrio. Deus, ele nos mostra o caminho, a direção que nós temos que tomar, mas ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões. Deus, ele não vai dizer, não, você não pode fazer isso porque eu não te criei para isso. Não. Deus se entristece, como nós já falamos aqui em algum estudo, entristeceu o Senhor, pesou o coração do Senhor quando ele viu o povo se afastando dele. Assim também, hoje, Deus se entristece quando nós nos afastamos dele. Deus, ele quer que nós vivamos, e ele nos mostra a morte e a vida, e ele diz, escolha a vida para que viva. Mas se nós escolhemos o caminho da morte, ele se entristece, só que ele não vai fazer nada. Claro que ele envia o Espírito Santo, O Espírito Santo está sempre trabalhando conosco, falando, olha, você está indo por um caminho errado, cuidado. Assim como quando Deus falou com Caim, antes dele matar o seu irmão Abel. Se ele disse, olha, se você não dominar o pecado, ele vai te dominar.
E foi o que aconteceu. Caim acabou matando seu irmão Abel. Assim também hoje. Acontece em todas as épocas, desde a criação do mundo, após a entrada do pecado, Deus sempre mostra o caminho, a direção que nós deveremos tomar. Só que nós fazemos as nossas escolhas e Deus, então, através do Espírito Santo, vai falando conosco, dizendo, olha, esse caminho vai te levar para a morte, esse caminho está errado, mas nós decidimos continuar fazendo o que é errado, o que desagrada a Deus. Deus, como eu já disse agora há pouco, ele não vai dizer, não, você não pode fazer. Ele vai se entristecer e vai fazer com que, então, as consequências elas venham sobre nós, das nossas escolhas. E então este povo, eles decidiram construir essa torre. Vamos ler Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 4. Gênesis 11, de 1 a 4 diz assim: Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los, porque naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, e assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Aqui na minha versão que eu estou lendo, a Nova Versão Transformadora, fala que encontraram uma planície na terra da Babilônia. As outras versões dizem na terra de Sinar, né? Foi onde eles encontraram essa planície. E ali eles então disseram: vamos construir uma cidade. E quem foi o construtor dessa cidade foi Nimrod. Nimrod era neto de Noé. Ele que foi o idealizador dessa torre, dessa cidade. E então, ali, até este momento, todos falavam a mesma língua. Não havia desentendimento de palavras, né? Porque eram as mesmas palavras, conforme é a versão que eu li aqui, na Nova Versão Transformadora, Gênesis 11, verso 1 e 2. Então eles falavam a mesma língua. Interessante, amigos, irmãos, irmãs e amigas, que o povo se esqueceu. Quando nós deixamos de ter comunhão com Deus, quando nós deixamos de estudar a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de congregar com os nossos irmãos, nós também acabamos nos esquecendo das promessas de Deus. Deus havia prometido a Noé e a sua descendência que nunca mais o mundo seria destruído com água. Deus até colocou o arco-íris, que até hoje nós vemos o arco-íris quando chove e depois aparece o arco-íris. Nós nos lembramos da promessa de Deus. O mundo nunca mais vai ser destruído com água. Só que, como nós dissemos, a descendência de Cã, ela se afastou de Deus. Ela começou a viver a sua própria vida, os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, não querendo ouvir e fazer a vontade de Deus, assim como as outras duas descendências de Noé, de Sem e Jafé, permaneceram fiéis e obedientes a Deus. E então, é-nos dito aqui que eles sentiram no coração, no caso foi Nimrod, né, o construtor e idealizador dessa cidade, ele sentiu no coração aquele mesmo desejo que Satanás também teve, né, era Lúcifer lá no céu. Ele sentiu no coração o desejo de ser igual a Deus, está relatado em Isaías capítulo 14, verso 14. Lúcifer quis ser igual a Deus, estar acima de Deus, construir um trono acima do trono de Deus. E Nimrod, ele sentiu no coração também esse desejo de construir uma torre bem alta. Algumas versões dizem, né, que atingisse os céus. É claro que não vai atingir, né, mas o pensamento deles era esse, né? Uma torre tão alta de atingir os céus, e caso chovesse novamente como foi no dilúvio, eles estariam lá em cima e estariam a salvos. Essa era a ideia deles. Então isso mostra que, às vezes,
nós também nos achamos superiores a Deus. Nós queremos estar acima de Deus, sendo que os planos de Deus são perfeitos para cada um de nós. E a palavra de Deus mesmo nos diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós não conseguimos alcançar, nós somos humanos, nós somos falíveis. E Deus, Ele conhece o fim desde o princípio. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos formou, e Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E é por isso que Ele nos orienta em Sua palavra. É por isso que Ele deixou a palavra escrita para a nossa orientação, para que nós cuidemos, para não virmos a viver também assim como nós temos os exemplos da palavra de Deus, os descendentes de Caim, os descendentes de Cã, e depois toda aquela confusão que houve na Torre de Babel. Nós vamos falar sobre isso amanhã, na questão da torre e a confusão das línguas. Mas hoje, falando aqui da terra de Sinar, Gênesis 11, versos 1 e 2, onde havia a planície. Essa planície, terra de Sinar, é a mesma planície de quando Nabucodonosor mandou invadir Jerusalém e pegou todos os utensílios do templo de Jerusalém, os utensílios que eram usados nos serviços diários lá no templo, utensílios de ouro, utensílios consagrados a Deus. Aqueles utensílios foram levados exatamente para a terra de Sinar, lá onde eles tentaram construir, né? A torre já estava bem adiantada, a construção, e exatamente ali, naquele local, foi para onde Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Jerusalém, na terra de Sinar, lá onde foi edificada a Babilônia. Ali era o templo de adoração ao Deus dos babilônios. Para lá foram levados os utensílios do templo de Jerusalém. E então, a Torre de Babel, ela é um tema muito importante no livro de Daniel. Quando vocês tiverem oportunidade de ler, leiam Daniel capítulo 1, versos 1 e 2, vai falar ali exatamente quando Nabucodonosor mandou invadir Jerusalém e levar os utensílios então para a planície de Sinar, lá onde está o templo de Babilônia. E ali, nessa planície, Nabucodonosor, ele também mandou construir uma estátua toda de ouro e chamou todas as pessoas do seu reino para virem se prostrarem perante essa estátua de ouro. Essa estátua simbolizava o rei Nabucodonosor, o reino dele, a Babilônia, e que eles estavam acima de todas as coisas. Mas nós conhecemos muito bem a história, né? O rei Nabucodonosor, ele passou, perdeu o seu reino, e aí depois vieram os outros reinos, a Medopérsia, a Grécia, Roma, e nada neste mundo aqui é eterno. Nós não deveremos pensar que nós somos imortais, que nós seremos eternos, que tudo que nós fazemos vai durar para sempre. Não. Aqui tudo neste mundo passa, mas a única coisa que não passa é a vontade do nosso Deus, a palavra do nosso Deus, ela é eterna, ela dura para sempre. Portanto, que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus e estar sempre em comunhão com Ele, estudando a Bíblia, orando, testemunhando, para que nós possamos perseverar nestes dias maus que estão diante de nós e possamos, assim, estar com Jesus para todo sempre quando Ele vier nos buscar. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.